Olá, pessoal. O intuito dessa aula é sobre a gente falar sobre triângulos e sobre as áreas de triângulos, tá bom? Para ajudar a gente a desenvolver e a fazer aquela atividade que já está postada no Classroom. Então, a gente vai ver de maneira introdutória sobre alguns tipos de triângulo, a soma dos seus ângulos internos e o famoso teorema de Pitágoras. Fiquem atentos, tá? Um instantezinho aqui para eu compartilhar a tela, para que vocês possam me acompanhar. Neste momento, vocês já devem estar vendo a tela intitulado Triângulos. Podem ver aí, ó. Eu já deixei aqui já alguma coisa escrita no quadro digital sobre triângulos. E aí eu deixei 3 triângulozinhos aí na frente, né? Que são os 3 tipos de triângulos que a gente pode ter, tá? Ó, um triângulo, na verdade, é uma figura geométrica, é um polígono composto de 3 lados. Esses 3 lados, eles podem ser os 3 lados iguais, quando o triângulo é equilátero, quando ele tem apenas 2 lados iguais, quando ele é isósceles, ou quando ele tem os 3 lados diferentes, quando ele é escaleno. Uma coisa interessante sobre esses três tipos de triângulos, tá bom? Quando o triângulo for desse tipo aqui, ó, que eu estou apontando com a setinhazinha do mouse, quando ele for equilátero, ele não tem somente os 3 lados iguais, como ele também tem os 3 ângulos internos iguais. O ângulo é essa inclinaçãozinha aqui entre as duas retas, ó. O ângulo é isso aqui, ó. Você tem uma reta aqui e aí você tem outra reta aqui. Essa abertura aqui entre esta reta e esta reta aqui, essa aberturazinha aqui, é o que nós chamamos de ângulo, tá bom? Você pode perceber aqui que no triângulo nós temos 3 aberturazinhas, em quaisquer que sejam, tá? No nosso triângulo. Então, quando o triângulo for equilátero, que já vem da própria palavra equi, que quer dizer igual, significa que os 3 lados do triângulo são iguais e também as medidas dos seus ângulos internos também são iguais, tá? As medidas dos ângulos internos são iguais, e aí a gente chega à conclusão que ele é de 60 graus. Por quê? É um fato básico dentro da geometria plana de que a soma dos ângulos de um triângulo sempre vão dar 180 graus, tá? Ó, se eu for somar esse cara, com esse cara, com esse cara, eles têm que dar 180, tá bom? Não só no triângulo equilátero, mas em qualquer triângulo, tá bom? Então, no triângulo equilátero aqui, eu tenho os 3 lados iguais e os 3 ângulos internos iguais e também iguais a 60 graus. No triângulo isósceles, já não dá para a gente saber quem são os ângulos, né? Não dá para a gente saber com certeza a medida desses ângulos, mas dá para a gente saber que os 2 ângulos, no caso dessa figura aqui, ó, os 2 ângulos aqui embaixo, eles são iguais, porque eles são a base de um triângulo cujos lados, esses lados aqui que eu estou apontando, eles são iguais, tá? A gente coloca essas setinhas aqui, essas retazinhas aqui, tá? Esses traçozinhos aqui, ó, indicando que este lado aqui é igual a este lado aqui. Você pode perceber que eu tenho aqui colocado um traçozinho duplo em azul, ele tá duplo, ele é diferente, ele indica que esse lado aqui de baixo, que eu estou chamando, que é a nossa base do triângulo, né? Essa base desse triângulo aqui é diferente desses outros 2 lados. Quando eles são iguais, eu coloco um tracinho só. Se eles forem diferentes, eu coloco tipo um traço aqui. Se esse lado fosse diferente, aí eu colocaria outro traço, indicando que este lado seria diferente desse, que é o que não acontece, tá? Você perceba que aqui no triângulo equilátero, eu tenho 3 tracinhos únicos da cor verde, indicando que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado.
No triângulo isósceles, como eu tenho dois lados iguais, vem da palavra iso, né? Também quer dizer igual, mas nesse caso só dois. Eu tenho dois lados iguais, então esses dois lados eu faço um tracinho aqui e faço um tracinho aqui. Como a base dele não é igual, eu não posso colocar um traço só, pois estaria me indicando que essa base seria igual aos outros dois lados, o que não é verdade. Então, no triângulo isósceles, nós temos dois lados iguais e um lado diferente. E dois ângulos iguais, né? Os ângulos da base, eles são iguais, tá bom? Onde os dois lados iguais eles estão apontando, o ângulo formado entre eles vão ser sempre iguais, tá? Esse ângulo aqui vai ser igual a esse aqui, mas diferente do ângulo lá do topo. Ah, professor, tem como eu saber esses dois ângulos aqui de baixo? Não, a não ser que eu dê um deles, tá? Se eu der o valor de um deles, tem como você saber. Aqui tinha como a gente saber, porque se eu somar esses três ângulos, eu vou ter 180 graus, tá? Eu vou ter 180. Aqui, como eu tenho apenas dois ângulos iguais e não conheço nenhum dos outros três, não tem como eu saber ao certo. O que eu sei é que esses dois ângulos são iguais. E, claro, temos o triângulo escaleno. Nós chamamos de triângulo escaleno aquele triângulo que não tem nenhum lado igual ao outro. Você pode perceber que eu coloquei aqui na cor verde, os tracinhos nos lados do triângulo, ó. Mas veja que nesse lado aqui eu coloquei um traço só, nesse outro lado eu coloquei dois traços, e aqui na base eu coloquei três traços, indicando que os três lados são iguais. Vocês podem perceber também que os ângulos eu coloquei em cores diferentes, indicando que os ângulos também são diferentes, tá? Aqui no lado está apenas o resultado do nosso primeiro teorema, é o nosso primeiro resultado, importante dentro da geometria plana, que diz o seguinte: a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. A gente representa o ângulo por essas letrinhas gregas aqui, ó. Aqui é o alfa, essa letrazinha aqui, ó, é o alfa. Essa letrazinha aqui é o beta, a beta. E essa outra letrazinha aqui é a gama, tá? Todas as três minúsculas. Então, o que é que acontece, ó? No caso do triângulo equilátero, se eu chamar esse ângulozinho aqui de alfa, ó, esse ângulo aqui também vai ser alfa, e esse ângulozinho aqui também vai ser alfa, que por sua vez alfa é igual a 60 graus. No triângulo isósceles, como esse lado aqui, que eu vou chamar de alfa, é igual a esse lado alfa aqui, eu vou deixar os dois iguais, tá? Ele vai ser mais ou menos assim, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo alfa, esse outro ângulo aqui também é alfa, mas como esse ângulo é diferente, eu poderia chamar ele de beta, tá? Repare que no triângulo equilátero, os três ângulos são alfas. E é o único que eu sei com certeza qual a medida dele, tá? Ó, os três aqui são alfas, são ângulos iguais, alfa, né? Eu tenho três alfas aqui, ó. Esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa, esse ângulo é alfa. Eu teria três ângulos alfas. Olha só como a gente chegou à conclusão que ele é 60 graus. Nós teríamos três ângulos alfas, 3 alfa, porque ó, alfa mais alfa é 3 alfa, que é igual a 180 graus. O teorema que diz isso para a gente, né? Ó, deixa o alfa sozinho e esse número 3 aqui vai dividir o 180, tá bom? E aí a gente sabe qual o resultado de 180 dividido por 3, né? Ó, tá aqui, alfa é igual a 180 dividido por 3, e 180 dividido por 3 é 60. É por isso que a gente sabe, quando o triângulo for equilátero, que cada ângulozinho dele é de 60 graus. Bom, no triângulo isósceles, se eu não souber nenhum dos ângulos, não tem como eu saber. E no triângulo escaleno, os três ângulos são diferentes. Aí é que não dá para saber mesmo, tá?
Aí aqui não dá mesmo. Ó. Aqui, por exemplo, é um gama. Aqui é um alfa, por exemplo. Deixa eu copiar aqui esse beta. E aqui seria o beta. Eles são diferentes, tá? É bem interessante frisar que dentre esses triângulos, em que nós temos esses ângulos internos aqui, quando acontecer de um desses ângulos aqui, o alfa, o beta, o gama, for 90 graus, esse triângulo é um triângulo especial, que nós chamamos de triângulo retângulo, tá bom? E o triângulo retângulo, ou ele é isósceles, quando ele tem os dois lados iguais e um diferente, ou ele é escaleno. Professor, não tem triângulo retângulo e equilátero, não? Não, porque para o triângulo ser retângulo, ele tem que ter pelo menos um ângulo de 90 graus. Pelo menos não, ele tem que ter um ângulo de 90 graus, tá bom? E no triângulo equilátero eu não tenho. Todos os três ângulos são de 60 graus. Então, se você tiver um triângulo em que um dos ângulos é de 90 graus, ou ele é isósceles, ou ele é escaleno. Tá bom? Para que o seu triângulo equilátero ele possa se transformar num triângulo retângulo, basta que você divida ele ao meio, como está na figurazinha aqui embaixo. Ó. Esse triângulo aqui é uma representação daquele triângulo ali logo acima. Então, o que é que acontece? Se eu dividir esse triângulo aqui no meio, você pode perceber que eu vou ficar com outros mais dois triângulos, não é? Ó, vou ficar com esse triângulo aqui, que eu estou colocando esses tracinhos aqui em azul, e eu vou ter esse outro triângulo aqui que eu estou rabiscando em vermelho. Eu dividi ele em duas partes iguais, tá? Através desse segmento de reta aqui, ó. Aí, por exemplo, eu separei essa partezinha aqui, ó, que eu estou circulando, essa partezinha que eu estou circulando aqui, eu coloquei ela aqui. Olha ele aqui. Agora ele virou um triângulo retângulo, tá? Eu tenho um solo aqui e eu tenho uma reta descendo aqui em linha reta ao solo, formando este ângulo aqui, que é o nosso chamado ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E aí a gente produz um triângulo. A gente produz um triângulo retângulo, tá bom? Nós indicamos o ângulo de 90 graus através desse desenhozinho aqui. Ó. Se eu tiver um triângulo, digamos aqui, eu tenho um triângulo. Ah, professor, como é que eu sei que esse triângulo ele é retângulo? Ou a questão vai te dizer, ou no desenho vai ter esse quadradozinho aqui, ó, e uma bolinha dentro, tá? Quando você vir um triângulo assim, e esse quadradozinho aqui com uma bolinha dentro, ele está indicando que esse triângulo é retângulo. E esse triângulo, ele possui os três lados, tá? Dos quais dois deles podem ser iguais ou não. Tá bom? Eles podem ser iguais ou não. Observe que, apesar de eu não saber as medidas do triângulo retângulo, eu sei que pelo menos um dos lados dele é maior do que o outro, não é? Ó, repare que esse ladozinho aqui, tome este triângulo aqui como triângulo retângulo, observe que este lado aqui é o maior lado, que eu vou chamar de A. Os outros dois lados, tanto faz. Eu posso chamar aqui de B e aqui de C, ou eu posso chamar aqui de B e aqui de C. Posso trocar também, eu posso chamar, deixa eu colocar aqui, eu posso colocar aqui o A no lugar de C, não tem problema, tá bom? Eu posso colocar o C no lugar de A, desde que você saiba que neste caso aqui, o maior lado é o lado C. Para preservar a ordem alfabética, em geral, a gente coloca o maior lado sendo a letra A. O maior lado, ele tem um nomezinho específico, tá bom? O maior lado, ele é chamado de hipotenusa. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessa palavrinha, né? O que é a hipotenusa?
No caso desse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa só existe nos triângulos retângulos, tá bom? O seu maior lado é chamado de hipotenusa. Professor, então os lados B e C, eles são chamados de quê? Os lados B e C, meus amiguinhos, eles são chamados de catetos. Vou colocar aqui, ó. Eles são chamados de catetos. Daí nasce o nosso outro teorema importantíssimo dentro de toda a geometria, que é a parte básica essencial para a matemática, tá bom? Dentre os triângulos retângulos, que nós vamos estudar com mais profundidade, lembrando, ó, o maior lado é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Dessa ideia nasce o famoso teorema de Pitágoras, que foi um sábio matemático que viveu lá alguns anos antes de Cristo, tá? Pitágoras diz o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Em outras palavras, ele diz o seguinte, ó, a hipotenusa, o quadrado, ele é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí nasce esse famoso teorema aqui, que nos ajuda a descobrir qual o outro lado de um triângulo. Por exemplo, ó, vamos colocar uns exemplos aqui. Imagine aqui que você tenha um triângulo retângulo, ó. Estou desenhando aqui o meu triângulo retângulo, eu acabei voltando demais esculhambei. O próprio programa ele me dá uma ajudinha, ele ajuda a escrever o triângulo mais bonitinho. Repare, ó. Veja que o maior lado é esse aqui, ó. Digamos que eu tenha essa altura aqui, seja de 3 unidades, e eu tenha a base aqui, que é de 4 unidades. E aí eu desejo encontrar este ladozinho aqui, ó. Não vou chamar ele nem de A, tá bom? Vou chamar este ladozinho aqui de X. Eu desejo saber qual a medida do lado X. Ah, isso é bem simples. Por quê? Como o triângulo é retângulo, ele obedece diretamente ao teorema de Pitágoras. Eu sei que o valor de A no teorema de Pitágoras é a hipotenusa. E a hipotenusa é o meu maior lado. Se você observar aqui no meu desenho, você vê que eu tenho um lado que eu chamei de 3, que deveria ser até o contrário, né? Porque esse lado 3 ele está maior. Então, vou inverter aqui a posição desses números, tá bom? Aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3. E eu tenho esse lado X. Mas observem que, embora eu não saiba quem é o X, qual é o tamanho do X, eu sei que o valor de X ele é maior do que 4 e maior do que 3. Tá aqui, ó, dá para ver, ó. Tá vendo, ó? Dá para ver que ele é maior. Até porque se ele fosse do mesmo tamanho do 4, ele não ia alcançar o topo lá em cima, tá? Então é uma propriedade dos triângulos, eles têm essa propriedade, tá bom? Como eu já sei que o lado X é a minha hipotenusa, no teorema de Pitágoras, não importa a posição dos catetos. Não importa se eu escrevo a ao quadrado igual a c ao quadrado mais b ao quadrado. Ou se eu escrevo b ao quadrado mais c ao quadrado. Não importa. A ordem dos catetos não altera. O que altera é a hipotenusa. Você sempre tem que começar pela hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que se eu colocar aqui o teorema de Pitágoras, ó, eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, eu sei disso aqui porque está lá no teorema. Aí você vai ter que interpretar a sua formulazinha no triângulo que eu tenho.
Observe que o A é o maior lado, e o maior lado aqui está representado pela letra X. Então, no lugar do A, eu vou botar o x ao quadrado, que vai ser igual, aqui é que tanto faz, ó. Tanto faz. Você dizer que aqui é B e aqui é C, ou você dizer que aqui é C e aqui é B. Não altera, tá? Vamos dizer que B é 4, então vou colocar aqui 4 ao quadrado, mais o valor de C, que vai ser 3 ao quadrado. Então, repare, ó, como é uma soma, tanto faz, tá? Tanto faz eu escrever 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou eu escrever 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O resultado vai ser o mesmo. Eles vão ser iguais, tá bom? Então, vamos lá resolver esse negócio. X ao quadrado, tá aqui o valor de x ao quadrado, vai ser igual, ó, 4 ao quadrado indica que eu estou multiplicando 4 vezes ele mesmo, 2 vezes. 4 vezes 4 é 16. Então, aqui eu vou escrever 16, que é o resultado de 4 ao quadrado. Mais, tá aqui o mais, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, eu vou ter 16 mais 9. Claro que aqui eu vou somar, né? Vai ficar, então, x ao quadrado vai ser igual, ó, 16 mais 9, eu somo esses caras e descubro que o resultado é 25. Ele está elevado ao quadrado, ó. Se eu colocar uma raiz quadrada aqui e uma raiz quadrada aqui, eu resolvo a paradinha, tá? Então, nesse momento, sigam essa regrinha aqui. Durante a nossa aula presencial, eu explico com mais profundidade por que isso acontece, tá? Siga essa regrinha. Você tá vendo esse quadradinho, ó? Esse quadradozinho aqui, esse doisinho em cima do x vai sumir e esse doisinho ele vai virar uma raiz quadrada, tá? Ó, vai virar uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. E o que é que a raiz quadrada ela exige de nós? Raiz quadrada diz o seguinte, ó, por exemplo, a raiz quadrada de 25. Qual o número que multiplicado por ele mesmo de 25? Esse número é o próprio 5, tá? Raiz quadrada de 25 é 5. Tá aí, nós achamos o lado x é 5. Pronto, ó. Tá aí o lado x. O lado x é 5. Resolvi a minha continha. Tá vendo? Digamos, tá? Vamos fazer um pouco diferente agora. Digamos que eu tenha esse mesmo triângulo, mas aí me bateu uma amnésia. Eu consultei outra questão, e aí nessa questão me dizia o seguinte, que esse lado aqui era 5, que esse lado aqui era 4, e me perguntava quem é a base, que ele resolveu também chamar de x. Olha só, ele resolveu também chamar de x. Cuidado! A forma como eu resolvo esse triângulo aqui não é a mesma forma como eu resolvo esse triângulo aqui, embora seja o mesmo triângulo. Eu só mudei a pergunta. Por quê? Porque neste triângulo aqui, o meu maior lado era desconhecido. O meu maior lado era x, eu não sabia. Agora, nesse triângulo aqui, eu tenho o meu maior lado, eu tenho a minha hipotenusa. O que eu não tenho é um dos catetos. Bom, eu vou começar, vou copiar o teorema de Pitágoras aqui. A ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá aí, tá? Eu sei que o A é o meu maior lado, e eu olhando este triângulo aqui, percebo que o meu maior lado é 5. Então, 5 é o meu A, tá? Esse 5 aqui está correspondendo ao meu A, a minha hipotenusa. Então, 4 e x são os outros catetos, e aí a gente já viu que não importa a ordem aqui, tá? Importa a hipotenusa.
Se no lugar do A você botar um 4, já era, errou a questão. Tá bom? Então, no lugar do A aqui, eu vou botar um 5 ao quadrado, ó, que é da formulazinha, que vai ser igual ao lado B, ou não sei quem é B. Vamos chamar B de X? Não importa. Não altera em nada a nossa continha, tá? X ao quadrado, mais o valor de C, que eu sei quem é, que é 4. Pronto, tá 4 ao quadrado. Ó. Tá vendo? Professor, se eu colocasse o 4 ao quadrado primeiro e depois o x ao quadrado, ia dar problema? Não, tranquilo. Deste lado de cá, se você trocar o 4 ao quadrado pelo x ao quadrado, se você só inverter a posição, não tem problema. Tem problema se você escrevesse assim, ó. Se você escrevesse assim, aí teria problema, porque quem manda na igualdade, quem está mandando aqui é esse carinha aqui, tá bom? E esse carinha aqui, que é o A, é a hipotenusa. Esse 4 é a hipotenusa? Ele não é a hipotenusa. Ele é o maior lado, tá? A hipotenusa é o maior lado. O 4 é menor que 5, logo a hipotenusa não pode ser 4. Logo, essa expressão está errada, tá bom? Então, você sempre começa com a hipotenusa. Eu sei que 5 ao quadrado é 25, pois 5 vezes 5 é 25, que vai ser igual a x ao quadrado, estou repetindo ele lá, ó, mas eu sei que 4 ao quadrado é 16. Poxa, virou uma equaçãozinha do primeiro grau, ó. O que é que você faz? Existem várias formas de você fazer isso aqui. Uma delas é essa daqui, ó. Passe o 16 para esse outro lado da igualdade. Passe. Vai ficar assim, ó. 25 já está lá, permanece, tá bom? O 16 está positivo, ele vem negativo, tá bom? 25 menos 16, do outro lado ficou apenas o x, ele ficou solitário, tá bom? X ao quadrado. Ó, 25 menos 16 é 9. Então, eu tenho 9 que é igual a x ao quadrado. Ah, então, basta que você faça isso aqui, ó. 9 não é igual a x ao quadrado? Então, x ao quadrado é igual a 9. Sem perca de sinal, inverta. Pode inverter, sem perca de sinal. Use a lógica, ó. 9 não é igual a x ao quadrado? Então, x ao quadrado é igual a 9. Quando você estiver nessa situação aqui, pode inverter sem perca de sinal. O que é que acontece agora? Acontece algo semelhante ao que eu falei para vocês aqui nessa parte da questão. Ó. Quando você tiver ela assim, esse 2 aqui vai sumir. Repara como aconteceu aqui nessa conta. Ó. Esse 2 aqui vai sumir e no lugar dele vai aparecer uma raiz quadrada, né? No caso, vai ser a raiz quadrada de 9. E aí eu sei quem é a raiz quadrada de 9. Perdão. A raiz quadrada de 9 é 3. X vai ser igual a 3. Pronto. Achei o meu... achei o meu novo valor para X. O valor de X é 3, ó, como dava 3 mesmo. Tá vendo? Pronto. Resolvi. De boa, de boa, de boa. O que é que acontece? Perdão, acho que é falta de água. Deixa eu tomar um pouco de água. O que é que acontece se eu não tiver uma raiz exata? Se não fosse a raiz de 9, não tem problema, ó, veja só. Ó. Vamos fazer um aqui que não tem raiz exata? Quando não tem raiz exata, você pode fazer assim, ó, tá? Novamente aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ó, este lado aqui é 6, digamos, e este lado seja 3. Ó, eu desejo saber esse ladozinho aqui que eu estou chamando de A, tá? Olha só, eu sei por Pitágoras que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? O A está no lugar dele mesmo,
Beleza, eu vou repetir. A ao quadrado. O valor de B, deixa eu só acender aqui que não... Tanto faz, a gente viu, né? 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado ao contrário, tanto faz. Eu vou botar aqui 6 ao quadrado no lugar de B. É a soma dos catetos, tanto faz, tá? Se você identificou a hipotenusa, o resto é moleza. 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá bom? Continuando aqui a nossa continha, A ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, pois 6 vezes 6 é 36, mais, tá? E 3 ao quadrado é 9. Observe que 36 mais 9 é 45, tá? A ao quadrado vai ser igual a 45. E não tem raiz exata para 45, né, pessoal? Não tem. Não tem raiz exata para 45. Olha só, 6 vezes 6 é 36. Quando você tenta o próximo número, que é 7, vai dar 49, que passa de 45. Eu sei que a raiz de 45, até pelo que eu acabei de fazer aqui agora, é um número entre 6 e 7. Vai fazer aqui a raiz de 45. Só que tem como a gente simplificar esse cara, tá? Tem como a gente simplificar esse cara. Observe só. Deu a raiz de 45. Vem cá. 45, ele não é a mesma coisa que 9 vezes 5? Não é. 45 não é a mesma coisa de 9 vezes 5? Olha só o que vai acontecer. Eu posso escrever 45 assim. A raiz quadrada de 9 vezes 5. Então, observe, ó, pessoal. A vai ser igual. A raiz de 9 tem solução? Tem, não tem? A gente não sabe que a raiz de 9 é 3? Então, ó, quem tem raiz sai, 9 tem raiz exata, que é 3. 5 não tem, fica dentro. Pronto. Essa é uma forma de você escrever, tá? Na verdade, a mais pedida nos exames que existem de matemática, tá? Você deve colocar assim. A hipotenusa, neste caso, é 3 raiz de 5. 3 raiz de 5. Professor, como é que eu sei que o número que tiver dentro da raiz, eu posso fazer esse negócio aqui que você fez? Basta que você fatore. Se você tiver dificuldade, ó, faça as fatoração, que é uma coisinha que a gente aprende em alguma série lá do fundamental. Pegue aqui o 45, ó, vamos fatorar. Vamos procurar um número que divida por 45, o menor deles. 2 não pode, porque 45 é um número ímpar, não divide por 2. Mas 3 pode, não pode, ó? Lá nas regrinhas de divisibilidade, se a soma dos números do meu número, se a soma dos algarismos do meu número for divisível por 3, esse número é divisível por 3. Repare que 4 mais 5 é 9, e 9 é divisível por 3, então 45 vai ser divisível por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Faço de novo, ó, vou fazer de novo. Ó. 15 também é divisível por 3. 15 dividido por 3 é 5. Pô, 5 só é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Fatorei. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 45 é igual a 3 vezes 3 vezes 5. Tá bom? Ó, 3 vezes 3 vezes 5. Mas vê bem, ó, eu tenho 3 vezes 3. Poxa, 3 vezes 3 está dentro da raiz. Isso tudo está dentro da raiz, tá? Ó, isso aqui tudo está dentro da raiz. Ó. Eu tenho 3 aqui, que é 9. Eu tenho ele repetido, que é justamente a definição de raiz. Eu tenho 9 vezes 5. Tá aí. A raiz de 9 eu tenho, que é 3. 5 eu não tenho raiz, fica dentro. Acabou. Professor, o que é que acontece? Então, se no meu triângulo retângulo,
eu tiver a raiz, mas essa raiz não poder ser simplificada, que nem o que você fez na estante. Acontece, tá? Acontece. Digamos que aqui seja 4, digamos que aqui seja 2. Eu desejo saber o meu y aqui, que é a minha hipotenusa. Bom, eu vou usar aqui a minha hipotenusa ao quadrado, que no meu caso é o y, por exemplo, ó, que vai ser o 4 ao quadrado. Ó, para ficar mais fiel ainda, eu não vou chamar nem de 2 aqui. Eu vou procurar chamar de, porque vai dar 16 mais 4, que é 20. 20 ainda está na pegada, tá? Eu vou mudar aqui os parâmetros, tá? Eu vou mudar o parâmetro só para eu não ter como simplificar. Digamos que aqui seja 6 e que aqui seja 5. Pronto. Então, eu vou ter 6 aqui, 6 ao quadrado, e aqui eu vou ter 5 ao quadrado. Pronto. Eu vou ter 5 ao quadrado. Então, eu vou ter o meu y ao quadrado aqui, que vai ser igual. 6 vezes 6 é 36. 5 vezes 5 é 25. Eu vou somar 36 com 25, né? 5 mais 6 dá 11. 2 mais 3, 5 e 1, 6. 61. Esse resultado aqui é 61. Então, esse y ao quadrado vai ser igual a 61. 61. Então, y vai ser igual a raiz quadrada de 61. Você observe o seguinte, ó, y vai ser igual, vou nem botar a outra parte do y igual, ó, 61. Se você for fatorar 61, você já começa a ter problemas. Primeiro, não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Segundo, não é divisível por 3 porque 6 mais 1 é 7, 7 não é divisível por 3. Terceiro, não é divisível por 4, não é divisível por 5 porque não termina em 0 e nem em 5. Não é divisível por 7, com certeza não é divisível por 7. Vamos olhar aqui, ó. Vamos confirmar. Repare que 61 não é divisível por 7. Também não é divisível por 8. Não é divisível por 9. Enfim, 61 é um número primo. 61 é um número primo. O que é que são números primos, pessoal? São números que não são divisíveis. São números que só são divisíveis por eles mesmos ou por 1, tá bom? Neste caso aí, o 61 não tem como eu usar aquela ideia que eu usei anteriormente, então ele fica dessa forma aqui, tá? Ele fica o próprio 61. Fica o próprio 61. Acabou. Professor, qual é o valor da hipotenusa y? Raiz quadrada de 61. Algumas vezes você pode, no finalzinho, digamos, você está fazendo um triângulo qualquer, e aí lá no final, você descobre assim, sei lá, A vai ser igual a raiz pronto, a raiz quadrada de 6. Bom, a raiz quadrada de 6 vai ficar a raiz quadrada de 6. Por quê? Porque 6 é a mesma coisa de 2 vezes 3. Tá? Mesma coisa de 2 vezes 3. Nem 2 tem raiz e nem 3. Portanto, permanece 6. O que a gente viu até agora aqui, pessoal, é sobre o teorema de Pitágoras, foi que a gente viu. A gente viu um pouco sobre o teorema de Pitágoras e a soma dos ângulos internos de um triângulo, que sempre tem que dar igual a 180 graus. Para esse primeiro momento, tá? No momento posterior, a gente vê mais coisas. Qual é a ideia? A ideia por trás disso tudo tá para você poder resolver esse questionáriozinho aqui que está no Classroom, né? Que é a nossa segunda atividade aí para a terceira e última unidade. Ó. Por exemplo, aqui na questão 1, eu pergunto a área desse triângulo. Poxa, não tem problema. A área desse triângulo aqui, você tem a base dele,
que é 15, e você tem a altura, que é 20. Não tem problema, a gente já aprendeu a área nas questões passadas. Mas observe que a questão 2, que é dividida em letra A, letra B e letra C, que são triângulos retângulos, ó, embora não tenha aquele blocozinho, aquele quadradozinho com ponto, a questão está dizendo, ó, triângulos retângulos, tá bom? Ela está informando que é um triângulo retângulo. Na letra A, ele quer saber quem é esse valor de x, que é esse lado aqui. Na letra B, ele quer saber a altura. Na letra C, ele quer saber a base. Usa Pitágoras e descobre, tá bom? Na questão 3, ele quer saber o perímetro, quer saber o valor que a pessoa vai gastar no perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados. Eu somo esse lado com esse lado e com esse lado, e daí eu descubro o perímetro. Só que veja que eu tenho um pequeno problema. Eu tenho a base, que é de 440 metros, tenho a hipotenusa, que é de 550 metros, mas não tenho a altura. Ora, bolas, mas eu acabei de estudar o Teorema de Pitágoras. Então, eu sei quem é a altura usando o Teorema de Pitágoras. Uso o Teorema de Pitágoras, descubro qual é o perímetro, que é a soma dos lados, faço umas continhas e aí eu descubro o quanto eu vou gastar para resolver isso aqui, para colocar esta cerca, né? Foi o seguinte, sabendo custar... quanto custará por metro, né? Eu vou saber quanto é que vai custar eu cercar essa área aqui, se eu souber quantos metros ela tem. E aí eu uso Pitágoras e vai embora. Aqui ele está perguntando aqui os tipos de triângulos, quais são os nomes deles. Isso é bem simples, na aula tem falando sobre isso. Na quinta aqui, um triângulo ABC, você vai formar um triângulo, ele é retângulo, tá? Ele está informando que os lados AB e AC são iguais. Vou fazer uma questão parecida com essa aqui, porque eu não informei a vocês como é essa nomenclatura, tá? Só tem a ver com a nomenclatura. E aqui na questão 6, ele está perguntando o lado AE. Está perguntando esse lado aqui, quem é? Vê se um triângulo aqui, use a imaginação e vai embora, tá? E resolva. Tem uma coisinha aqui que eu não falei que é bem interessante, tá? E se um dos lados ele foi escrito assim, em forma de raiz, como é que fica? Bem simples, ó. É muito comum em matemática a gente dar nome também aos lados de um triângulo, tá? Isso é muito comum. Aos vértices, por exemplo, eu estou chamando esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B e esse ponto aqui de C. É muito comum isso aqui, tá? Imagine que o lado BC, muitas vezes eles fazem assim, tá? Ó, BC, aí bota o tracinho lá em cima. Vamos supor que BC seja 3 raiz de 3. Olha só, BC é 3 raiz de 3. Digamos que AB seja 4. Eu desejo saber quem é AC. AC. Como é que eu faço isso? Pessoal, Pitágoras, né? Pitágoras. Para ficar mais interessante aqui, ó, eu vou chamar BC. Aliás, BC eu já tenho a medida, né? 3 raiz de 3, está lá a medida, ó. 3 raiz de 3. Coloquei aqui. É minha hipotenusa, o meu maior lado. AB está aqui, ó. É 4. E AC é o que eu desejo saber. Vou chamar AC de X, tá? Para eu não ter que estar escrevendo AC. Usa Pitágoras, tá? O que é que Pitágoras diz? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Observe que A é o maior lado. Observa isso aqui. O maior lado está escrito em forma de raiz. Então, você vai fazer assim, ó. Você vai botar um parêntese, colocar 3 raiz de 3. O parêntese aqui é para mostrar que tanto 3 como a raiz de 3 estão sendo elevadas ao quadrado, tá? Que vai ser igual a B, que é 4, tá lá. Tomara que esse triângulo exista, que eu não sei se ele existe, tá? Eu já estou botando um resultado de 4 ao quadrado. 4 ao quadrado mais C. Professor, como assim o triângulo não existe se o valor der negativo?
Não tem como medida dar negativo, tá? Mas a ideia algébrica é essa. Ó, não está o quadrado aqui? Isso quer dizer o seguinte, ó, esse 3, o que quer dizer 3 raiz de 3 ao quadrado? Quer dizer o seguinte, ó, que você está multiplicando 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 duas vezes. Observa só aqui, ó. Observe, ó. 3 vezes 3 é 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Ah, 9 vezes a raiz de 9 é 3. 9 vezes 3 é 27. Tá aí, ó. 9 vezes 3 é 27. Tá aí, ó. No lugar desse rapaz, 27, que vai ser igual a 16. Existe, o triângulo existe, tá? No lugar do 4 ao quadrado, 16, mais o valor, eu botei foi C, ó. Mas eu resolvi chamar de X, né? Eu chamei de X, não chamei de C. Ah, professor, pode deixar pode deixar o, o C? Pode, mas vamos botar o X aqui, já que eu chamei de X. E aqui eu vou botar X ao quadrado. Pronto, vamos fazer igual como a gente fez na questão anterior. Joga o 16 para o outro lado. Ó, 27 fica, porque ele já está lá. Menos 16, né? Mudou o sinal, que vai ser igual a x ao quadrado. 27 menos 16. A gente tem 11, né? Então, a gente tem 11 aqui. Aí, o número, ó, deu 11. 11 que vai ser igual a x ao quadrado. 11 é um número primo, não tem como fatorar, vai ficar na própria raiz. Vai ficar na própria raiz. Eu vou inverter aqui, né? Eu vou colocar x ao quadrado é igual a 11, que vai ficar x igual a raiz de 11. E aí, acabou. Esse é o lado x. Observe que, baseado nisso, tem como você resolver a questão 5 sem nenhum problema. Um triângulo ABC, ABC, é retângulo em A, e possui hipotenusa BC. Quero que você desenhe esse triângulo aqui nessa questão, viu? Eu quero ver o seu desenho. Sabendo que as medidas dos lados AB e AC são iguais, ó, a raiz de 6 e raiz de 3. Ah, uma é raiz de 6 e outra é raiz de 3. Respectivamente, quer dizer que AB é raiz de 6 e AC é raiz de 3. Ele pede para que determine a medida de BC. Isso é mais que suficiente para resolver essa questão, tá bom? Essa aula está tranquila para essa atividade. E aí, no nosso retorno presencial, a gente vê algumas outras questões com um nível maior. Mas, por enquanto, o nível é esse. Qualquer coisa, não se acanhem, podem perguntar, tá bom? Vou encerrar a aula aqui, que ela já está um pouco grande. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até mais.